Fala, meus queridos alunos, nós vamos acompanhar agora a sequência das reflexões sobre a filosofia contemporânea em Schopenhauer. Então, aqui tem algumas dicas importantes. Além das que nós já desenvolvemos, eu te convido aí a ver a primeira parte, que ela é fundamental para saber do que a gente está tratando. E eu te convido, então, para dar prosseguimento conosco. Vem com a gente, que aqui tem dicas para a tua aprovação no vestibular. Então, meus queridos alunos, quando nós estamos falando da filosofia de Schopenhauer, a primeira parte nós tentamos mostrar a vocês o que ele vai mudar, tanto na filosofia kantiana como no idealismo alemão. Agora nós temos alguns conceitos que são fundamentais em Schopenhauer, e principalmente aí o conceito de vontade e representação. E não é à toa que a obra máxima do Schopenhauer, a mais conhecida, tá, é O Mundo como Vontade e Representação. Ali tu vai perceber que quando ele pega a vontade, ele está pegando um elemento que diz respeito à própria questão humana, da existência humana, das angústias humanas e da própria formação daquilo que ele considera como fundamental no mundo humano. Uma diferença muito grande que aquilo que o próprio idealismo alemão, na verdade, sempre trazia, que era algo universal, abstrato, extremamente racional, e aí ele vai dar uma sugestão de que era melhor, de que talvez fosse muito mais importante, ele trazia como necessário a questão ou a reflexão ou até mesmo o estudo mais apurado de elementos que estão na ordem do instinto, na ordem da pulsão, na ordem da vontade. E aí o que seria essa vontade? Essa vontade é um elemento trazido ao ser humano a partir das suas inclinações. É uma força que, claro, está no universo, está no ser humano. Então nós temos tanto na natureza como em nós mesmos, e ela guia, na verdade, é ela que conduz todas as nossas expressões, todas as nossas inclinações, todo o nosso destino, a nossa vida, a nossa forma de existência. Então, veja só, nós estamos ali sendo guiados por um elemento que é a vontade. Não é à toa, por exemplo, que vários filósofos, vários pensadores, ou até mesmo em outras áreas, como a psicanálise, Freud, vai ser um grande leitor da filosofia de Schopenhauer, principalmente a partir da vontade. Na formação do inconsciente de Freud, por exemplo, nós temos muitos elementos de Schopenhauer na literatura realista. Tá? Nós temos muitos elementos de Schopenhauer. E a capacidade de nós representarmos o mundo dentro de nós. Certo? Esta vontade é a coisa em si, é a essência que Schopenhauer vai dizer que nós vamos ter, é aquilo que Kant disse que nós não conseguiríamos chegar, Schopenhauer vai nomear como a vontade. Então, pega essa dica importante para ti, na prova do vestibular, a coisa em si kantiana é a vontade para Schopenhauer. De uma forma mais, claro, mais aproximada, até mais grosseira, a gente vai tratar desse jeito, até porque é para o vestibular mesmo que nós estamos aqui desenvolvendo estas aulas. Então, a vontade em Schopenhauer, ela vai cumprir o papel da essência que Kant vai tanto falar, que nós não teríamos acesso. Schopenhauer diz, não, nós temos como experienciá-la. Nós temos ela dentro de nós, e isso chama-se vontade. E aí eu quero que tu perceba e pegue uma outra dica. Olha como Schopenhauer, assim como Kierkegaard, que está em aula passada, dá uma olhadinha se tu não assistiu. Olha como Schopenhauer, ele também vai trazer um elemento que trata do ser humano, que trata da vivência humana, que trata do ser dia a dia, daquele que tem um pé no chão, daquele que vive, que sofre, que é a vontade. É um elemento que está dentro deste conceito. Ele está fora daquelas reflexões universais, extremamente ligadas a um conhecimento científico exato, acabado, completo. Ele está se esquivando também desses elementos. Ele está trazendo uma reflexão para o âmbito da existência humana. Tá? Ele não é tratado muito desta forma, mas ele vai pegar um elemento como a vontade e este elemento como a vontade como a nossa essência. Uma vontade que é cega, que é um impulso, uma pulsão cega, que governa a nossa existência, que faz
que é, na verdade, a grande deflagradora das nossas ações, das nossas inclinações e do nosso próprio querer, certo? E a partir desta vontade, ou a partir dos elementos que são suscitados por essa vontade, nós temos a representação do mundo. Então, quando o filósofo ele vai falar da representação, é a forma como nós colocamos o mundo dentro de nós mesmos. É essa ligação que nós temos com o mundo. A representação é uma forma de conhecimento do mundo, é uma forma de tratar o mundo a partir de nós mesmos, do que temos dentro de nós. O mundo ele se interioriza através da representação, e veja só, esta representação ela se torna a maneira como nós vamos tratar o mundo, descrevê-lo e até experienciá-lo, correto? E aí chega-se a uma nova dica. Você que vai fazer o vestibular, tome cuidado com uma coisa importante. O Schopenhauer, por falar muito de que essa vontade, esta representação, e principalmente a partir da vontade e desses elementos que a vontade vão suscitar, que é a falta necessariamente de como cessá-la, de como, na verdade, conseguir preenchê-la, ali muita gente começa a tratá-lo como um autor pessimista, onde ele vai tratar questões sobre a morte, por exemplo, dizer que a morte traz para nós um alento, dizer que esta vontade, por não ser preenchida, ela cria angústias, ela cria uma série de questões que não são resolvidas e que nós precisaríamos ter maneiras diferenciadas de tratar e até mesmo de suportar. A dor e o sofrimento como algo que precisa ser suportado, ser compreendido para que seja vivido e que seja vivido da melhor maneira para que se tenha algum aprendizado sobre isso. E muitos vão acabar considerando ele como um grande pessimista. O pessimismo é um elemento atribuído muito a Schopenhauer, por ele tratar a morte, por ele tratar a dor e o sofrimento como algo que precisa ser, na verdade, vivido e compreendido. Ele não pode ser evitado. Por isso muita gente diz, olha, já que ele considera desta forma, que nós precisamos viver isso, nós precisamos tentar compreender e ter contato com isso, isso nos faz até mais vivos a partir disto. Ele é um autor pessimista, mas aí, como o próprio Schopenhauer, ele se defende. Pode até parecer um pessimismo teórico, mas é um otimismo prático, porque nós vamos passar por estes problemas. E nós precisamos ter condições, portanto, de absorver, de saber lidar e de conduzir esses problemas da melhor maneira, até mesmo, se for preciso, degustá-los. O Schopenhauer era um grande crítico necessariamente de você tentar não ter contato, de você tentar, na verdade, não entender, de você tentar fugir necessariamente a isso. Você precisa viver o máximo possível aquilo que é designado a você. Dali vem, muita gente o aproxima da religião hindu, tá? Muita gente traz a ele o ideal de asceticismo, né? Você vai renegar os prazeres para que possa viver, certo? Os elementos que a vida lhe impõe e que a vida lhe condiciona, que o próprio destino lhe condiciona, que a própria vontade vai trazer a você. Bom, faz muito sentido. Nós temos algumas condições aí de Schopenhauer, chegado ali a um ideal de serenidade, asceticismo, renúncia de prazeres em função da vida, impor uma série, o destino impor uma série de condições que precisam ser observadas e vividas, não podem ser deixadas de lado. E nós temos necessariamente isto como constituição da nossa própria existência. O Schopenhauer ele traz isso com muita força, ele traz isso como um elemento que precisa ser observado. Então, daí chamá-lo de pessimista por ele querer ter contato, por ele querer não se absorver, não se retirar deste processo. Tá? Então, é algo que você, enquanto vestibulando, precisa também ter em mente. Muitos vão considerá-lo pessimista, ok? Mas ele chama isso de otimismo prático também. Então, vamos ficando por aqui e ali depois tu pega mais dicas sobre a filosofia contemporânea e outros autores. Vem com a gente, fica conosco para a tua aprovação no vestibular.